Olá, meninas, sejam todas bem-vindas. Estamos hoje na nossa terceira aula. Estou muito feliz de estar aqui e hoje nós vamos falar sobre como vencer uma batalha espiritual. Vamos entender o que é batalha espiritual, vamos entender o que é uma guerra espiritual e para isso nós vamos fazer uma analogia com uma guerra entre nações. Sempre quando existe uma guerra entre nações, o que nós precisamos entender é que a guerra entre nações, a guerra física, ela acontece em três esferas, em três níveis: terra, mar e ar. E não é diferente na batalha, na guerra espiritual. Nós travamos a guerra espiritual em vários níveis. E para isso nós precisamos entender, mas antes nós precisamos entender quem é o nosso adversário, quem é o nosso inimigo, com quem nós estamos travando essa guerra, para que assim nós consigamos vencer o nosso adversário. Você não pode entrar em uma guerra supervalorizando o teu inimigo, porque assim você já vai entrar psicologicamente afetado, abatido. Mas você também não pode entrar em uma guerra subestimando o teu adversário. Como muitas pessoas fazem, subestimam o seu inimigo. Nós precisamos saber com quem nós estamos guerreando, com quem nós estamos travando uma guerra. É o nosso inimigo comum é Satanás. Mas antes dele ser Satanás, ele era Lúcifer. Para que nós consigamos entender com quem nós estamos guerreando, vamos conhecer ele no princípio, na sua criação, quando ele foi criado, quem ele era, até nós entendermos a quem ele se tornou realmente. E quem é o nosso inimigo? A Bíblia diz que ele era Lúcifer, o portador da luz. E a Bíblia fala em Ezequiel capítulo 28, versículo 12 até o versículo 19, mas ele vai frisar o versículo 18, de quem ele era. A Bíblia diz que ele era o aferidor ou o exemplo da medida, da sabedoria, da beleza e do poder. Quando Satanás ele quer subir o trono dele acima do trono de Deus, Deus então joga Satanás do céu. Vamos ler Ezequiel 28 até o versículo 18, para que você entenda bem o que o Senhor está falando. Vou ler nessa tradução aqui, depois nós vamos ler nessa tradução da King James, para que você entenda bem esse texto, como que ele está explicado nas duas traduções. Eras o sinete, ou o aferidor, como diz na minha tradução. Eras o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. De todas as pedras preciosas te cobria o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engates e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados, e tu eras querubim da guarda ungido. E te estabelecias, permanecias no santo monte de Deus, no brilho das pedras andavas, perfeitos eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Vamos parar nesse versículo aqui, para que nós entendamos quem era Lúcifer, o portador da luz, o querubim ungido. A Bíblia diz que não existe nenhum outro fora ele. Ele era querubim ungido. Existem serafins, querubins, querubim ungido da guarda, que era Lúcifer, arcanjo no singular e anjos no plural. Então, Lúcifer era querubim ungido da guarda, uma classe criada, como a Bíblia diz. Fostes criado, foram eles preparados, tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no Monte Santo e o brilho, tu eras perfeito nos teus caminhos. Ele era perfeito. A Bíblia diz que ele era um exemplo de beleza, de poder, de sabedoria. Então este era Lúcifer. Quando ele deseja subir mais alto que o Senhor, assentar o seu trono no mais alto do que o trono de Deus,
Ele tramou, a inveja entrou no seu coração, ele corrompeu os seus caminhos, ele se tornou imperfeito, assim diz a Bíblia, porque a iniquidade invadiu o seu ser. Mas, quando ele é lançado do céu, ele perde posição. Vamos entender. Número 1, ele perde posição. Ezequiel 28:17. Vamos ler agora nessa tradução da King James. Ela é uma tradução de 1611. Nós vamos ler nessa tradução para que você entenda bem assim a palavra do Senhor e não fique nenhuma dúvida com relação a essa aula de hoje. Vamos ler o verso de número 17. Por isso eu te lancei à terra, fiz de ti um espetáculo. Eu te lancei à terra. Quando Deus lançou ele perdeu posição. Ele perde posição. Ele foi criado, porém, quando ele é lançado de lá, ele perde a sua posição. Ezequiel, versículo 17, na parte B. Número 2, quando ele é lançado do céu, ele perde beleza. Quem olhar para ti vai ver como um espanto, perdeu beleza. Verso de número 17, na outra parte. Eu fiz de ti um espetáculo perante reis e governantes. Perdeu beleza. Todos que vissem ele iriam se espantar e seria um espetáculo diante das pessoas. Continuemos. Número 3, sabedoria. Por causa da tua corrupção, ele corrompe a tua sabedoria. Ezequiel, capítulo 28, verso de número 17. E corrompestes a tua sabedoria por conta do teu esplendor e da tua fama. Ele perde, número 1, posição. Número 2, ele perde beleza. Número 3, ele perde sabedoria, porque ele corrompeu a sua sabedoria. Porém, ele não perde poder. Então, quando nós subestimamos o nosso adversário, quando nós subestimamos Satanás, nós estamos agindo como tolos. Porque a Bíblia diz no livro de Judas, no capítulo, que é o capítulo único, no verso de número 9, que quando Satanás estava disputando com o arcanjo Miguel o corpo de Moisés, o próprio arcanjo Miguel não ousou proferir palavras de maldição, mas ele disse: o Senhor te repreenda. Em nenhum momento, mas às vezes nós agimos como tolos e falamos, queremos esmagar a cabeça de Satanás, pisamos na cabeça dele, o mais crente dos fracos o humilha, sapateia em cima dele. Isso é agir com tolice, porque Satanás ele pode ter perdido beleza, pode ter perdido posição, pode ter perdido a sua sabedoria, porque ele corrompeu a sua sabedoria, mas ele não perdeu poder. Apocalipse capítulo 12, verso de número 4. Vamos ler Apocalipse 12, 4, para você entender quem é esse homem, quem é esse anjo. 12, de verso de número 4. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devotar o seu filho, e assim se nasceu. Então ele arrastou com a sua cauda uma terça parte das estrelas, ou em outra tradução, ou para que você entenda, uma terça parte dos anjos ele levou do céu, trouxe eles para a terra, arrastado pela sua cauda, ou seja, pelo seu poder, pelo poder que tem sobre a vida dele. Não podemos subestimar o nosso adversário, não podemos supervalorizar o nosso inimigo, porque a Bíblia diz que quando eu me submeto a Deus, eu me sujeito ao Senhor, ao poder de Jesus, ao poder que tem sobre o nome de Jesus, através do seu Espírito, ele me dá autoridade para que Satanás ele fuja. Se eu me submeter ao Senhor, a Bíblia diz, ele vai fugir da nossa presença. Mas eu não posso subestimá-lo. Nós vamos entender alguns nomes de Satanás, alguns nomes que Lúcifer, hoje Satanás tem, e de acordo com esses nomes,
vai simbolizar as características através desses nomes que ele exerce. Ele age e a forma como ele age determina o seu nome. Número 1, diabo, aquele que divide, aquele que separa o homem de Deus. Então, um dos primeiros nomes, ou talvez um dos mais conhecidos dele, seja diabo, aquele que divide, aquele que separa o homem de Deus. João capítulo 8, versículo 44, vamos ler o que João 8, 44 diz. Eu estou te provando tudo isso dentro da Bíblia, com respaldo da palavra de Deus, para que não haja nenhuma dúvida com relação ao que você está ouvindo nessa aula. João 8,44. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. E através da mentira do diabo, ele faz com que nós nos afastemos de Deus. Então, quem mente, quem profere mentiras é filho do diabo. Isso você já ouviu, se tornou até clichê na boca dos cristãos. Porém, as pessoas não conseguem entender o quão pesado, o quão grave é você está sendo filho de Satanás, filho do diabo, porque você profere mentiras. E ele não mente, ele mente porque não há nele verdade, é próprio da sua essência. Ele pode até conhecer a palavra, e nós sabemos muito bem disso, do quanto que Satanás conhece a palavra. Porém, ele não usa a palavra porque a sua essência já é uma essência má. Número 2, Satanás, o adversário. Satanás é o nosso adversário. Apocalipse capítulo 12, verso de número 9, vai mostrar para você que ele de fato é o nosso adversário. Ele não é amigo ou queridinho como muitos pensam. Apocalipse 12, 9. Assim o dragão foi excluído para sempre e ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar. Ele é a antiga serpente ou diabo, o seu nome é Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro, e ele e seus anjos foram lançados à terra. Queridos, nós precisamos entender que a nossa luta não é contra o nosso irmão, a nossa luta é contra o nosso inimigo, e nós temos um inimigo comum, e ele chama Satanás, a antiga serpente, a saber, o diabo, nosso inimigo, nosso adversário. Nós estamos lutando contra um inimigo comum, a sua guerra é a minha guerra, mas para isso nós precisamos estar unidos. Número 3, dragão. Ele tem patas de leão, asas de águia, cauda de serpente. Isso indica poder, agilidade, sagacidade. Apocalipse 12, 4. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se. Ele arrastou consigo porque tem nele poder, mas ele é o dragão. Ele possui patas de leão, asas de águia e cauda de serpente. Isso indica poder, agilidade, sagacidade. Ele é sagaz e ele é estrategista. Nós vamos ver depois, daqui na frente, Efésios capítulo 6, a carta que o apóstolo Paulo deixa à igreja de Éfeso, falando que é para nos fortalecermos no Senhor e na força do poder do Senhor, para que nós consigamos resistir às astutas ciladas do nosso adversário. Número 4, Belial, indigno, perverso, inescrupuloso. 2 Coríntios capítulo 6, verso de número 15. 2 Coríntios 6, 15, nós vamos entender que ele é Belial, indigno, perverso.
Isso são todos os nomes dele e a forma como ele age, a sua ação de acordo com os nomes que ele tem. Os seus nomes, eles não são por acaso, como muitas pessoas pensam. Ah, criaram mais um nome para Satanás. O nome dele agora é Diabo. O nome dele agora é Belial. O nome dele agora é Homicida, Dragão, Antiga Serpente. Não. Cada nome que ele possui determina uma ação, determina uma atitude dele. E agora nós vamos ver Belial, indigno, perverso, inescrupuloso. 2 Coríntios, capítulo 6, verso de número 15. O apóstolo Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, à igreja em Corinto, que harmonia entre Cristo e Belial há? Que parceria pode se estabelecer entre o crente e o incrédulo? Que parceria que pode haver entre Deus e Belial? Não há parceria nenhuma. Quando Deus percebeu que Satanás, ele já não andava mais em retidão, ele já não andava mais nos caminhos com a integridade, como a Bíblia diz, que antes ele era perfeito, os seus caminhos eram perfeitos, mas a partir do momento que ele saiu dessa perfeição, dessa retidão nos seus caminhos, Deus o lançou do céu. E a Bíblia diz que ele permitiu que o próprio Satanás, do corpo dele, brotasse chamas para que na sua queda ele se transformasse em um fogo e pudesse desfigurar a sua beleza. E então ele perdesse essa beleza. Número 5, homicida. Aquele que provoca a morte de outros. Ele não gosta de você, ele não gosta de mim. O seu intuito 24 horas do dia, querida, é provocar, é planejar a nossa morte, a destruição da nossa casa, da nossa família, a destruição dos nossos filhos. Ele é o nosso inimigo, o nosso adversário. Ele é homicida, provoca a morte das pessoas. João capítulo 8, versículo de número 44, nós fizemos menção desse capítulo, inclusive, João 8, 44, mas eu vou repetir para você. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos de vosso pai. Ele foi assassino desde o princípio, ou em algumas traduções, ele é homicida desde o princípio. Satanás não é uma força, ele não é uma energia, como muitas pessoas falam. Satanás é uma força, Satanás é uma energia. Não, ele não é uma energia, ele é um ser criado. Ele era a personificação, ele é a personificação do mal. E ele é chamado de maligno porque a sua essência é mal. Embora ele conheça a palavra de Deus melhor do que qualquer teólogo, ele não consegue pôr em prática na sua vida a palavra do Senhor, porque a sua essência, a sua natureza é má. Ele não tem como fazer uso desta palavra para si mesmo, porque sua essência, o seu caráter é de alguém mau. Porém, nós precisamos entender que ele tem suas formas de atuar, e ele atua em duas ações principais: astúcia e ciladas. O efeito e a maneira que ele age está aqui nesse texto que nós vamos fazer menção agora, Efésios capítulo de número 6, Efésios capítulo de número 6, verso de número 10. Esse texto é muito, muito conhecido dos leitores da palavra do Senhor, mas nós precisamos fazer menção, porque essa daqui é uma estratégia que o apóstolo Paulo deixou à igreja em Éfeso, para que os irmãos pudessem fazer uso dessas armas, desse armamento de guerra, que inclusive é uma analogia aqui à roupa que os soldados romanos usavam. Verso de número 10 do capítulo 6 da carta à igreja em Éfeso: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde que eu me fortaleço? Eu me fortaleço no Senhor para combater a guerra contra o meu adversário. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as astutas ciladas. Astutas ciladas do nosso adversário. Astúcia significa sagacidade, esperteza, engano sem que o ser humano perceba, capacidade de enganar. E o que é cilada? Cilada é um esquema, uma armadilha onde a presa fica presa, literalmente. Só que o ser humano, as pessoas, o homem, ele não tem como
atentar verdadeiramente para as artimanhas do adversário. Ele não tem como prever, principalmente se ele não for uma pessoa espiritual, que ande verdadeiramente no espírito para entender aquilo que o diabo está fazendo, nosso adversário. Mas o apóstolo Paulo, deixando a igreja em Éfeso essa palavra, ele nos mostra duas ações principais de Satanás, que é astutas ciladas. Então essas duas palavras vão nos levar a compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco e como que eu posso usar as armas para combater, então, a batalha espiritual. Você sabe que a nossa maior batalha, ela não acontece no campo físico, ela acontece no campo celestial, na esfera, na atmosfera celestial. Mas também a nossa maior guerra, ela acontece aqui, ó. Nosso maior campo de batalha é a nossa mente. Se nós conseguimos vencer aqui dentro o nosso adversário, guerrear aqui do lado de fora, nessa atmosfera celestial, será um pouco mais fácil quando eu conseguir vencer o meu inimigo, aquele que age permeando meus pensamentos, colocando fortalezas, sofismas na minha mente, para que eu não consiga ver quem de fato é Satanás. E que eu não estou guerreando contra uma força ou contra algo que não exista de verdade. Não, Satanás não é uma força nem uma energia. Eu estou guerreando com alguém que foi criado, alguém que pode ter perdido beleza, que pode ter perdido posição, mas que não perdeu poder. Então, quando eu guerreio contra ele, a carta de João, capítulo 1, verso de número 5, 1 João 1, 5, 19... diz que quando nós estamos guerreando, as nossas maiores guerras são aqui: sexo, dinheiro e poder. Porque são as três coisas que prendem o ser humano: sexo, dinheiro e poder. A cobiça dos olhos, a carta, a igreja, o João falando ao seu povo estava dizendo: se você conseguir vencer a cobiça dos seus olhos, a cobiça da carne, aquilo que atrai o homem. Porque o homem, ele se tornou um ser independente e acha que para isso ele não precisa de Deus, ele não precisa do Senhor. Mas nós entendemos que nós não estamos guerreando com qualquer pessoa, com qualquer inimigo, mas que esse inimigo é astuto e armas ciladas o tempo inteiro. Satanás atua no ministério tríplice. João capítulo 10, versículo de número 10. Ele veio para roubar, matar e destruir. Esse é o ministério tríplice de Satanás. E nós vamos entender a forma como ele age. Ele veio para destruir, ele não brinca. Ele não dá nada a ninguém. E muitas pessoas falam: se você estiver servindo a Satanás, ele vai te dar poder, ele vai te dar dinheiro, ele vai te dar posição social. Deixa eu falar uma coisa para você: Satanás, ele não dá nada de graça para ninguém. Até o que ele te dá, ele vai requerer depois de você. Tenha certeza disso. Ele não dá nada, tudo tem um preço que ele dá. Jesus, ele nos dá vida e vida em abundância. E mais, a Bíblia diz que o melhor dessa terra é para nós. E Jesus não faz exigências a não ser a nossa obediência a ele. E como que eu consigo vencer? Então essa é a maior das questões. Como que eu consigo vencer o meu adversário? Não podemos enfrentar guerras do mundo espiritual com armas humanas. Você acabou de ler no texto, a carta à igreja em Éfeso, capítulo de número 6, verso de número 10, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra principados. Contra principados, querido. Não vale a nossa força humana, não vale a nossa inteligência, não vale a nossa capacidade. 2 Coríntios, capítulo 10, verso de número 4, nós vamos ler. 2 Coríntios 10, 4. Você sabe que esse texto, ele faz parte, a gente usa aqui na academia direto, porque esse texto dessa carta à igreja, que fala de uma forma tão clara conosco, para que a gente entenda muito bem, verso de número 4, pois as armas da nossa milícia, da nossa guerra, não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. A primeira das armas que o adversário também usa são fortalezas. E o que é fortaleza, pastora? Vamos entender uma fortaleza como uma proteção
um muro muito alto que protege uma cidade, que protege um castelo. Você sabe que uma muralha é tão grande que é impossível para um ser humano escalar se ele não tiver todo um equipamento para escalar. Vamos fazer inclusive uma comparação com a muralha de Jericó, né? Que Deus deu ao povo a estratégia para derrubar aquela muralha. Fortalezas é como se fosse isso, um lugar onde está protegido, completamente protegido e intransponível. É levantar pensamentos na sua mente que não conseguem ser transpassados até pela palavra do Senhor. Coloca ali um bloqueio para que a palavra não entre e não haja libertação, não haja uma cura. A palavra não penetra porque tem uma fortaleza ali, tem um bloqueio que não deixa passar. Mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. O que é isso? Que armas são essas? As armas estão aqui contidas dentro da palavra de Deus. Elas são as nossas armas secretas para vencer o nosso inimigo, vencer o nosso adversário. Destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levantar as pessoas para longe do conhecimento de Deus, e dominamos todo o pensamento carnal. Então, a cobiça dos olhos, a cobiça da carne, tudo são pensamentos que têm a ver com a nossa carne, com a nossa natureza humana. Mas quando nós crescemos no Espírito, nós mortificamos a nossa carne. E então será a força que você encontrará para vencer o teu adversário. As suas guerras são travadas, não são travadas com seu irmão, não são travadas por trás de uma mentira, por trás de uma fofoca, por trás de uma contenda. Está Satanás, por trás de um adultério, por trás de uma mulher que engana o seu marido, por trás de um homem que engana a sua mulher, está Satanás, o teu inimigo, o nosso adversário. Ele é o que nos afasta de Deus, é o que nos separa. Vamos lá então, para isso você precisa ter um armamento, você precisa estar equipado com todas as armas para você vencer o teu adversário. Existem 5 níveis de batalhas espirituais. Nós vamos ver o primeiro nível que nós travamos de batalha espiritual. O primeiro nível é pessoal. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia diz: sede sóbrios. Ele tratava de guerra pessoal, ele trava uma guerra pessoal com cada um de nós. A guerra que Satanás trava é com você. A guerra que o teu adversário trava é pessoal. Mas também, número 2, ele trava a guerra no nível coletivo. Quando ele ataca a família, quando ele ataca a eclésia, a igreja, ele destrói a comunidade. O desejo dele é que o homem nasceu para ser um ser social, um ser de relacionamento, mas Satanás interfere para que o homem não tenha amigos, para que o homem não tenha família, para que o homem não fique ali com uma família tudo organizado, como diz a palavra de Deus. Uma família estruturada será uma igreja fortalecida. Porém, uma família desestabilizada vai gerar uma igreja doente, enferma. Por isso que ele ataca no nível coletivo, é o seu segundo nível. Ele quer destruir a família, destruindo a família, consequentemente, ele vai destruir a eclésia. Número 3, nível local. Satanás atua no nível local. Onde? Aonde você mora. Aonde você trabalha, aonde você estuda. Ele ataca nesses lugares. Ele ataca no local onde você está, coloca intriga dentro do seu local de trabalho, coloca inveja no seu local de trabalho para desestabilizar você. E assim ele vai te destruindo, vai minando, vai colocando em você tristeza, gerando em você dor, fazendo com que você perca o desejo de viver em sociedade, com que você perca o desejo de trabalhar, o desejo de constituir uma família. O desejo de constituir uma família, de você ter e habitar em família, ter relacionamentos assim como você foi criado para ser. Número 4, nível nacional, corrupção, pedofilia, guerra, prostituição. Por trás de todas as guerras que você talvez nem acredite, está Satanás. Ele está por detrás de toda a guerra.
da prostituição infantil, da pedofilia, está lá o nosso inimigo, o nosso adversário, é que coloca o desejo no homem de ficar com crianças, é o que coloca o desejo em meninas de se prostituírem, de terem uma família completamente desorganizadas e assim elas começarem a se prostituir desde cedo. Não é o desejo de Deus que a família seja desestruturada, mas é o desejo do nosso adversário, porque ele trabalha em astutas ciladas. Número 5, nível cósmico. O nível cósmico é onde os principados atuam, lugares celestiais, aonde acontece a nossa guerra. Ele possui um reino, Satanás possui um reino. Efésios capítulo 2, verso de número 2, nós vamos ver. Efésios capítulo 2, verso de número 2. Efésios 2, 2. Vamos lá. Nas quais andastes no passado, conforme o curso deste sistema mundial, de acordo com o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Então ele tem um reino. Satanás tem um reino, ele é um príncipe e ele atua, e os seus demônios atuam de forma organizada. Cada um atua na sua classe, nenhum interfere no outro. Eles trabalham na antítese, luz e trevas, o tempo todo para atacar a sua vida, para destruir a sua família. Mas 4 são os fatores vitais para se vencer uma guerra. Para se vencer uma guerra, você precisa estar no fronte. O que é isso, pastora? A palavra de Deus precisa ser a sua base para que você consiga vencer o teu adversário. Mas para isso você precisa estar no fronte. Que fronte é esse, pastora? Na linha de ataque, na linha de frente. Você precisa estar tanto na defesa quanto na proteção. E a palavra de Deus, ela é ataque e defesa. De que forma que você pode falar isso, pastor? A Bíblia vai nos mostrar que a palavra tanto serve para atacar quanto serve para proteger. Número 3, você precisa estar na retaguarda. Número 4, a palavra de Deus, ela é suprimento para nós. O que você usa e quais as armas que você deve usar estão aqui contidas dentro desta palavra. Número 1, palavra de Deus, ataque, defesa e suprimento. Você faz essa leitura de Efésios capítulo 6, versículo 17, Salmos 119, verso 116. Ela é a espada que tanto serve para atacar quanto para defender. E a palavra é a sustentação, ela é o teu suprimento, ela é o que te mantém de pé, ela é o que te dá força para resistir. E você não pode subestimar o teu adversário. Sempre quando nós vencemos uma grande guerra, uma grande batalha contra o nosso inimigo, eu estou falando para você isso com experiência pessoal, sempre que nós vencemos uma grande batalha contra o nosso adversário, a gente sempre costuma dizer assim, agora a gente vai dar uma pausa, vamos descansar aí uma semana. Mas você acha que o teu adversário, ele dá pausa? A Bíblia diz que Satanás, ele ruge e ele vive ao nosso derredor 24 horas do dia. Se nós damos pausa, orando, jejuando e fazendo a leitura da palavra de Deus, Satanás não dá pausa. Ele fica o tempo todo tentando nos derrotar, nos destruir. Só, querido, que você não pode ir para uma guerra usando uma arma errada. Como que é isso, pastora? Você não pode colocar uma metralhadora para contra-atacar um navio que está com armamento pesado, com mísseis. Você não pode usar uma arma errada para vencer o teu adversário. Vamos colocar como uma arma secreta. Você acorda pela manhã desanimado. E qual a arma que você vai usar para o desânimo? A palavra de Deus diz que nós precisamos usar a arma da alegria. Então eu ministro sobre a minha mente a alegria, porque Deus, Jesus é alegria, o Espírito é alegria. E isso são frutos do Espírito. E eu preciso ministrar na minha vida o fruto da alegria. Número 2, segunda arma, a oração. Efésios capítulo 6, verso de número 18. Orando em todo o tempo, no ataque e na defesa. Quando eu oro, eu tanto ataco quanto eu me defendo.
Ninguém pode guerrear contra principados assim de qualquer maneira. Nós vamos ver isso, inclusive, quando Daniel está orando. Daniel, a Bíblia diz que ele venceu um principado, príncipe da Pérsia. Mas ele venceu, não foi proferindo palavras de acusação contra aquele principado. Ao contrário, ele venceu na oração, ele venceu no jejum e ele venceu na palavra. Ele trouxe à memória as promessas que Deus havia feito para o seu povo. Daniel em todo o tempo sabia como orar. Você não pode orar atacando o teu adversário. Você tem que orar trazendo as promessas daquilo que Deus fez na sua vida. Oração em todo o tempo, guerreando e atacando o teu adversário, mas também se defendendo. A Bíblia diz que enquanto Josué estava guerreando, Josué estava quase para perder a guerra. Naquele momento Josué parou, orou ao Senhor. E ele pediu para que o sol retrocedesse. Houve só isso. Naquele momento ele não usou as armas, a espada, não usou o armamento que ele tinha. Ele parou e usou uma arma espiritual. Ele usou a oração. Número 3, fé. Ela é escudo que te protege. Estava sendo o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 1, verso de número 12, a Bíblia diz que ele estava sendo bombardeado pelas pessoas, mas ele não parou e disse, olha, falem desta palavra, falem ao povo, Timóteo, fala ao povo que essa palavra, que Jesus é digno, ele é o Cordeiro, não deixem de acreditar, mesmo em meio ao meu sofrimento, eu continuo acreditando. Número 4, a igreja. Satanás, ele olha aqui para a terra, queridos, e ele vê que a única forma de ele ser destruído é através da igreja, mas a igreja que vive em unidade, não a igreja que vive em separação, não a igreja A que é melhor do que a igreja B, não, é unidade. Quando Jesus disse para os discípulos, fiquem aqui, ficai aonde? Ficai no mesmo lugar, ficai em espírito de oração, ficai em espírito de unidade, orando uns pelos outros, confiando na palavra que o Senhor Deus deu, mas sem discordância. Nós precisamos entrar em acordo. Uma família vai perder uma guerra se a esposa e o marido não estiverem em concordância, não estiver na mesma sintonia. Existem pessoas que podem estar habitando debaixo de um mesmo lugar, mas estarem vivendo em discordância. Não é estar debaixo da unidade da palavra de Deus, assim como a Bíblia fala. Número 5, Jesus. Jesus é uma arma secreta. O nome dele tem poder para vencer todas as batalhas. Colossenses capítulo 1, versículo 15 diz que sem ele, nada do que existe teria sido criado. Ele é a expressão do poder, ele é a expressão da força. Se você quer vencer a guerra contra o teu inimigo, é o nome de Jesus que tem que ser mencionado. Jesus é a imagem do Deus invisível, ele é o primogênito sobre toda a criação. Jesus morreu na cruz e quando ele se entregou, ele conseguiu ir ao inferno e tomar as chaves da mão de Satanás. Muitas pessoas falam, mas Jesus venceu uma guerra nos últimos segundos, quase que ele não consegue vencer essa de Satanás. Mas a Bíblia diz que um anjo só consegue vencer o nosso adversário. Jesus ressuscita, toma das mãos de Satanás a vida eterna, o poder da morte que estava na mão dele. Toma dele o poder da morte, tira dele isso e dá a nós o direito de termos uma vida eterna. Poder, céu e terra agora estão nas mãos do Senhor, não são mais de Satanás. Número 1, venceu batalha grande, não desista. Se você conseguiu vencer uma grande batalha, continua firme, constante em oração, constante em vigilância, vigia o tempo todo, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos estar atentos, vigilantes, porque o nosso adversário não dorme. A igreja é a representação visível na terra de que existe uma força muito maior do que a do nosso adversário. Aquele
que tinha o poder da morte nas suas mãos, agora não tem mais. O poder está sobre Jesus. E a Bíblia diz em Mateus 28:18 que ele deu este poder a nós. Ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Você tem poder nas suas mãos para vencer o teu adversário. Você só precisa usar as armas certas. Palavra de Deus, oração, fé, igreja e Jesus são as armas que você precisa usar, fora as armas que estão contidas dentro da carta à igreja em Éfeso, que é capacete, espada, sapatos, cinturão e escudo. Você precisa usar as armas que estão contidas dentro dessa palavra. Que essa palavra, ela hoje consiga entrar no seu coração, penetrar, e ela possa ficar escrita na tábua do seu coração, para que você faça uso de todas essas armas que nós colocamos hoje aqui. E cada uma delas, nós vamos colocar uma por uma, para que você consiga usar cada uma delas. Deus abençoe você, em nome de Jesus.